Meus amados, semana passada nós iniciamos uma nova série de mensagens a partir do livro de Êxodo. Então pegue a sua Bíblia, abra a sua Bíblia em Êxodo. Semana passada não, né? Já tem 2 semanas, essa é a terceira semana. Êxodo capítulo 4. O pastor fala para abrir em Êxodo e ele abre em Gênesis. Meus amados, nós vamos meditar em todo o capítulo 4. Então, para inicialmente fazermos a leitura, vamos ler o verso 1, mas vamos meditar em todo o capítulo 4. Verso 1, versículo 1 do capítulo 4 diz assim: Respondeu Moisés: Mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: O Senhor não te apareceu. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, dai-nos ouvir a tua voz, dai-nos a graça de sermos instruídos por ti mesmo, através do teu Santo Espírito. Nós possamos aprender com o Senhor, possamos ser edificados por meio da tua palavra. Fale conosco. Nós te oramos humildemente e clamamos em Cristo Jesus. Amém. Meus amados, é muito mais fácil dar uma desculpa do que se dispor a fazer o que precisa ser feito. É ou não é? Ou não? É muito fácil nós acharmos um motivo para não fazer uma tarefa. É engraçado isso, na verdade isso é triste, mas é engraçado que eu tive a oportunidade de trabalhar com algumas pessoas muito proativas, né? Essa é uma palavra bem moderna, pessoas que têm muita iniciativa. Lembro do Cabo Sidney, muito animado, muito trabalhador. Lembro também do Cabo Arcanjo, homens sérios que levavam o seu trabalho adiante e não tinha tempo ruim para eles. Se falássemos Cabo Velho, que essa é a expressão, né, Mateus? Cabo Velho, eu preciso mudar esse prédio daqui 10 centímetros para lá. Ele é para agora, tenente. O senhor quer inteiro ou pelos pedaços? Eles vão só perguntar assim. Tem uma frase que diz assim: não pergunte se sou capaz, dá-me a missão. Lembra disso, Mateus? Dá-me a missão. É claro, queridos, que eu estou falando dentro de perspectivas humanas. Mas nós vamos tratar agora da história de alguém que procurou dar uma série de desculpas. Apresentou diante de Deus uma série de barreiras para não fazer aquilo que Deus lhe ordenara fazer. E isso é muito sério, e nós temos que parar para pensar qual a nossa postura diante daquilo que Deus manda que nós façamos. Então, nós temos no capítulo 3, no versículo 10, Deus falando para Moisés: Agora venha e eu o enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. No versículo 16, vá, reúna os anciãos de Israel e diga-lhes: O Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me apareceu dizendo: Em verdade, eu os tenho visitado e visto o que tem sido feito com vocês no Egito. Então nós estamos aqui diante de uma situação muito interessante. Deus preservou a vida de Moisés. Moisés aqui já está com 80 anos, ele passou 40 anos no palácio do Egito, 40 anos lá na região de Midian, ali com o seu sogro ali, e aí depois ele volta para o Egito já com 80 anos. E Deus conversa com ele na sarça, Deus
se revela de uma forma poderosa para ele na sarça e fala para ele qual é a sua missão. Ele de imediato ele fala: que é isso? O pessoal vai falar: que história é essa? Né? E aí eu gostaria que nós pensássemos: como temos reagido diante da missão de Deus para nós? Quando nós lemos os evangelhos, o encerramento, a conclusão dos evangelhos, e talvez a mais conhecida, a de Mateus, onde o Senhor Jesus Cristo fala aos seus discípulos: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, ide, portanto, fazei discípulos, batizando no meu nome. Jesus Cristo encerra o seu ministério terreno com os seus discípulos, colocando diante deles uma missão. E eu fico imaginando se Pedro virasse e falasse assim: não dá, todas as nações é muita coisa, é muito longe daqui, nós somos apenas pessoas simples da Galiléia, pessoas simples de Jerusalém. João virasse e falasse assim: Senhor, essa missão do Senhor não, só vai chafurdar, essa missão do Senhor não vai funcionar. Imagina os 12 apóstolos, em vez de motivados saírem pregando como o que aconteceu, simplesmente se colocassem diante de Deus, diante de Cristo Jesus, falando: não dá. É interessante que durante a caminhada de Jesus Cristo com os seus discípulos, alguns se aproximavam e falavam assim: mestre, eu vou te seguir, todos empolgados, né? A empolgação em pessoa. E Jesus Cristo: tá, beleza, vamos? Não, mas espera aí, deixa eu resolver uns negócios ali primeiro. Deixa eu resolver algumas coisas ali primeiro. E Jesus Cristo fala: não dá. Se não deixar e me seguir, não tem como. Não tem como. E uma coisa, queridos, que nós temos que entender é que não existe crente na face da terra que não tenha uma missão no reino de Deus. Todos nós temos uma missão. Porque muitas vezes, quando se fala em missão, as pessoas confundem com missões, né? De enviar pessoas para outras culturas ou para locais onde não tem igreja. Não, não é só isso. É claro que esse é um aspecto importante da vida da igreja. Mas nós temos que pensar numa perspectiva de uma igreja missional, de uma igreja onde cada membro se entende, olha para si mesmo e compreende a sua existência diante de Deus a partir da grande salvação que Deus operou, mas também a partir da grande missão que Deus lhe deu. Então, isso me faz missionário no bairro onde eu moro, dentro da minha família. Isso me faz missionário no meu trabalho, na faculdade, no colégio, aonde eu estiver, eu sou um missionário. E a ideia que se tem é muito interessante, porque nós olhamos, o que o texto bíblico nos fala é que nós somos luz, que nós somos o bom perfume de Cristo. Duas coisas que se propagam, é ou não é? A luz se propaga, o perfume também se propaga. Porque quando você abre um vidrinho de perfume, se ele for daqueles bem escandalosos, ele toma conta do ambiente todo. E a ideia é essa, de que nós, que um dia tivemos um encontro com Cristo Jesus, sejamos como luz que propaga, que sejamos como o perfume que exala e toma conta do ambiente, que sejamos como um som que viaja em ondas e alcança o ouvido das pessoas. Nós somos pessoas que foram salvas pela graça, pela misericórdia de Deus e que recebem desse Deus uma missão. E assim aconteceu com Moisés. Assim aconteceu com ele.
Faraó queria matá-lo. Deus preservou a vida dele através das parteiras. Deus preparou tudo para que ele sobrevivesse, fosse muito bem educado. Deus tem um encontro com ele. Através de uma teofania, de uma manifestação da presença de Deus, Moisés conversa com Deus. E Deus pessoalmente passa para ele a missão. Deus pessoalmente passa para ele a missão. E não pense que é diferente com você, porque quando você lê a Bíblia, é você recebendo a missão também. Ok? Mas eu gostaria que nós pensássemos de como que Deus lida através da nossa relutância. E nós vamos ver Deus derrubando barreiras, de forma com que não haverá mais para Moisés espaço para desculpas. Assim como não há para mim e para você desculpas para não fazermos aquilo que Deus quer que nós façamos. Então não há desculpas. Por quê? Porque Deus quebra as barreiras. Vamos dar uma olhada nessas barreiras que Deus quebra? Pega aí Êxodo capítulo 4. A primeira barreira que Deus quebra é a barreira da incredulidade. Moisés fala: que isso? Ninguém vai acreditar em mim. Ninguém vai me dar confiança. Que é isso? Ninguém vai me ouvir. Olha lá, no verso 1, ó. E se não acreditarem em mim, e se não quiserem me ouvir, e se disserem o Senhor nunca lhe apareceu. Aí Deus, na sua graça, na sua misericórdia, Deus fala para ele: eu vou te dar 3 sinais. 3 sinais. Está vendo esse bordão, essa vara que está na sua mão? Lança no chão. E a vara virou o quê? Uma serpente. E Deus fala: agora segura na cauda. Moisés até ficou com medo ali da serpente pegá-lo. Então pega agora na cauda dela. A serpente voltou a ser uma vara, um cajado. Agora você pega a sua mão, põe no peito aí. Aí a mão ficou como? Cheia de quê? De lepra, branca. Tem um adjetivo ainda, branca como a neve, sem vida. Aí Deus fala: põe de novo. Aí a mão ficou boa. Aí se ninguém ouvir, você vai fazer o seguinte: você vai pegar um pouco de água do Nilo e vai jogar. Quando ela cair no chão, ela vai ser sangue. Vai virar sangue. Em outras palavras, Deus provê os sinais, a sua ação, a manifestação do seu poder para dissipar toda a incredulidade que possa existir com relação à nossa pregação, com relação ao nosso anúncio, com relação ao nosso trabalho. Deus dissipa a incredulidade manifestando o seu próprio poder. Não é exaltando o missionário, não. Aqui ele não exalta Moisés em momento algum, mas através de dele, Deus manifesta o seu poder. Para quê? Para que as pessoas, vendo aqueles sinais, possam crer na mensagem que está sendo anunciada. Infelizmente tem gente que foca no sinal, né? E aí fica um problema. Mas nós temos que focar naquilo que o sinal está falando. E o que o sinal está falando? Deus é poderoso, Deus é Senhor, e Ele de fato me enviou. E é por isso, queridos, que quando nós abrimos o Novo Testamento, nós nos deparamos com vários milagres. Para que eram esses milagres? Para dar referendo, para dar o quê? Autoridade para o Senhor Jesus Cristo. Esses sinais acompanharam a igreja através dos apóstolos. E eu creio que até hoje, é claro que não nos mesmos moldes do Novo Testamento, mas até hoje acontecem milagres, sinais da manifestação do poder de Deus, e não para a exaltação do homem, do missionário, da pessoa que está falando ou que tem alguma missão. Então, queridos, Deus, na sua graça, na sua misericórdia, Deus fala: ó, Moisés, não se preocupe.
Não se preocupe, eu estou agindo, Moisés. É o meu poder. Antes do nome da credibilidade de Moisés estar em jogo, o que está em jogo é o nome de Deus. E Deus, em hipótese alguma, deixaria que seu nome fosse envergonhado. Então Deus quebra a primeira barreira, que é a barreira da incredulidade. Deus acompanha a sua igreja, sim, Ele mesmo referendando e dando autoridade para a igreja cumprir a sua missão. Eu lembro quando eu tive um encontro com Cristo Jesus, um jovem de 17 anos. No ápice do meu pecado, Deus foi lá e me resgatou por pura misericórdia. Mas durante muito tempo, até uns 3 ou 4 anos, até uns 4 anos, depois da minha conversão, eu ficava acanhado de falar de Cristo, sobretudo para os meus parentes, os meus primos, com os quais eu saía e tinha vida de pecado com eles. Do tipo, eu não tenho condições de falar. Ninguém vai acreditar que eu tive um encontro real com Cristo. É isso. As pessoas vão questionar se de fato nós falamos com Cristo, se de fato nós nascemos de novo. Mas se tem uma coisa, um sinal maravilhoso, é o sinal da nova vida em Cristo Jesus. É um milagre do novo nascimento. É um milagre não do moralismo, da religiosidade pedante, enjoada, mas o milagre da nova vida. É um milagre da transformação que somente o Evangelho pode fazer na nossa vida. É um milagre que manifesta o poder de Deus na vida do pecador que estava morto e voltou a viver. Então é Deus, queridos, quem autoriza. E não é à toa que Jesus Cristo, quando dá a sua missão aos seus discípulos, ele fala: toda autoridade me foi dada nos céus e da terra. E Deus, a partir da sua autoridade, através de Jesus Cristo, nos chama e nos coloca a caminho, como missionários, aonde nós estivermos. A segunda barreira que Deus derruba para deixar Moisés sem condições de desculpas é a barreira da incapacidade. Que é isso, Deus? Eu sou ruim, não consigo falar, não articulo bem as palavras. Alguns dizem que ele era gago. Não sei se ele era gago, talvez fosse um problema de idioma, como ele foi educado em culturas diferentes, mas que seja gago. Que seja, sou duro para falar, não consigo me expressar. A desculpa que ele dá agora é essa. E aí Deus, só Deus, meus queridos, só Deus na sua graça e misericórdia. Aí Deus, com muita paciência, vira para ele e fala assim, perguntou: ô Moisés, quem forma a boca do ser humano, Moisés? Quem fez essa sua boca, sua língua aí, Moisés? Por acaso não fui eu, Moisés, que fiz? Agora vai, Moisés, para com isso, rapaz. Para de ficar arrumando desculpa de que você não consegue. Mas eu vou te ajudar. Eu vou estar com você. Eu vou falar. Eu vou te instruir. Eu vou mostrar para você. E Moisés mesmo assim vira e fala: não, Deus, manda outro. Manda outro no meu lugar, manda outra pessoa. Meus amados, aqui já tem um quezinho de má vontade, não tem não? Não sei. É difícil a gente julgar o coração dos outros, mas está dando preguiça. Ainda bem que é Deus lidando com Moisés, né? Quem tem funcionário aí? Imagina você com um funcionário desse. Fulano, imagina no quartel. Hein, Giovana? Difícil, né? Graduado manda, fulano vai fazer tal coisa. Não, manda fulano, manda Beltrano.
Impensável. Impensável. Isso dá xadrez. Da cadeia. Mas Deus, o texto fala no versículo 14, olha lá. Então o Senhor se irou com Moisés. Moisés conseguiu tirar Deus do sério, velho. Moisés conseguiu mexer nas estruturas de Deus. Ô Senhor. Aí Deus vira e fala para ele, tá, lembra do seu irmão Arão? Lembra dele? O levita. Ele fala bem, ele é levita, ele é um líder lá. Ele está vindo. Ele vem, você vai se encontrar com ele. Aí você vai explicar para ele tudo o que eu quero que você fale e ele vai com você. E eu estarei com vocês. Queridos, esta frase de Deus é maravilhosa. Oh, Moisés, presta atenção. Não é você, Moisés. Não é sua boca. Não é sua língua. Não é o seu intelecto. Não é a sua habilidade, seja ela qual for, ou a que você não tiver. Mas sou eu indo com você, sou eu te capacitando, sou eu que estou te dando a missão, sou eu que vou com você. Então para de dar desculpa, Moisés. Para de má vontade. Tem uma missão a ser cumprida, Moisés. E eu não estou falando que vou deixar você sozinho cumprindo, não. Eu vou com você, Moisés. Sou eu quem te capacita. Eu não estou aqui de brincadeira, Moisés. Deus não mandaria o seu soldado para a guerra sem muni-lo daquilo que é necessário para ele batalhar. Eu vou. Vou até arrumar Arão também, mas também não é Arão. Queridos, a grande questão aqui é a nossa percepção da ação de Deus, do propósito de Deus. Nós somos egoístas e vaidosos ao ponto de achar que as coisas dependem de nós, queridos. E eu vou falar novamente, nós somos egoístas e vaidosos ao ponto de acharmos que as coisas dependem de nós. E por isso nós ficamos dando desculpa para Deus. Eu não tenho tempo, eu trabalho demais, eu tenho muitas dificuldades. Eu tenho uma dor lombar, eu tenho uma dor de cabeça. Desculpas nós não vamos achar poucas, muitas nós encontraremos. Mas Deus perde a paciência com Moisés. Eu fico pensando, quantas vezes Deus já perdeu a paciência comigo, gente? Que eu fico dando desculpa para Deus que eu não consigo, que eu não quero, que eu não tenho tempo, que não vai dar para fazer. Não, Moisés. Não, Moisés. Não. Não depende de você. Depende de quem chama. É Ele que faz através de você. Sabe quem você é? E sinta-se alegre. Sinta-se alegre e honrado. Você não passa da mulinha, da mula, sabe aquela mulinha, aquela bestinha, aquele jumentinho que Jesus subiu no lombo dele para entrar em Jerusalém. Só de ser o jumentinho você já tem que se alegrar. Porque não existe honra maior do que carregar no lombo o Senhor dos Senhores. A mulinha. Só de ser a mulinha já é bom demais. Não precisa querer ser como os grandes vultos da igreja na história. Esses aí Deus levanta de tempo em tempo, conforme a vontade e a soberania dele. Mas só de ser a mulinha, que Jesus senta no lombo, para nós já é uma honra. E por que nós ficamos ainda dando desculpa?
Não, Jesus, o Senhor é pesado demais, não dou conta de carregar, não. É isso que nós vamos falar para Jesus? Não, Moisés. Não é você. É o Deus que te chama. Então para de ficar achando desculpa para você não fazer aquilo que Deus quer que você faça. Deus mesmo provê tudo aquilo. Ou para que servem os dons? Para que serve o fruto do Espírito? Para que serve? Não é para que você se envaideça. Olha como eu consigo fazer muitas coisas. Não, você não consegue fazer nada. Um terceiro aspecto, esse aqui é mais difícil, esse texto é extremamente difícil de interpretar. E eu não tenho aqui a pretensão de trazer luz totalmente, porque eu pesquisei em vários comentários, eu fui na língua original e é obscura. Terceira barreira que Deus derruba para deixar Moisés sem desculpa é a barreira da negligência pactual. Sério isso, né? O que Moisés falou? Então eu vou lá em Jetro, conversou com Jetro, permita-me voltar para o Egito com a minha família. E Jetro falou, não, beleza, vai em paz. Né? E o Senhor Deus falou, pode voltar para o Egito. As pessoas que queriam te matar lá já morreram, não se preocupe. Pode ir, volta mesmo. E o Senhor diz, no versículo 21, quando chegar ao Egito, apresente-se ao faraó. Deus reforça a missão. Não vai ser negligente. Deixa de ser teimoso. Vai lá e se apresente para o faraó, se apresente para os anciãos também. Só que no meio do caminho acontece um negócio muito sério. Versículo 24. No caminho para o Egito, no lugar onde Moisés e sua família havia parado a fim de passar a noite, é como se fosse uma pousadinha, tá bom? Para vocês entenderem. Ele estava num lugarzinho lá, uma pousadazinha. O Senhor, a tradução da ideia de o Senhor encontrou e confrontou Moisés ao ponto de quase matá-lo. Está prestes a matá-lo. A tendência nossa é de querer interpretar a partir do versículo anterior, lá do 13, né? Que Deus ficou com raiva. Não, mas Deus não age assim, não. Tem outro significado aqui. Então Deus, ele confronta Moisés. Alguns estudiosos vão falar que Deus acomete Moisés de uma doença muito grave. E Zípora, que era filha de Jetro, que era sacerdote de Midian, e a região de Midian é uma região de uma das filhas de Abraão, com Quentura, se não me engano. É importante essa informação. Aí o que Zípora faz, com muita sabedoria, viu a situação de Moisés prestes a morrer. Zípora pega uma pederneira, uma lasca de pedra, e usa como se fosse uma faca, e corta o prepúcio de Gerson, filho de Moisés. Ela circuncida Gerson e pega o couro ali proveniente da circuncisão e joga aos pés de Moisés. E fala para ele, agora você é para mim um marido de sangue. Que frase difícil. E ela repete isso de novo. Um marido de sangue por causa da circuncisão. Deixa eu tentar explicar esse quadro. Nós estamos diante de uma situação em que Moisés foi negligente com seu filho Gerson. Quando Deus fez uma aliança com Abraão, qual era a ordem? Qual era a ordem? Com o filho que nascesse menino, ao 8º dia tinha que fazer o quê? Circuncidar.
e Gerson não era circuncidado. Gerson era o primogênito de Moisés, e Moisés negligenciou a circuncisão de seu filho. Alguns estudiosos falam que ele não sabia, mas eu entendo que ele sabia sim. Por quê? Porque ele foi criado, sim, na cultura do Egito, mas ele foi criado pela mãe dele, lembra? E a mãe dele era hebreia. Ele era da tribo de Levi, não é à toa que o texto fala que ele era da tribo de Levi, ele identifica-se com o povo. Mas quem traz à memória a responsabilidade da circuncisão, e de uma forma sábia, foi quem? Zípora. Zípora lembrou. Porque como que Moisés iria cumprir a missão de Deus, do Deus da aliança, se o próprio Moisés não circuncidou o seu filho, confirmando na sua família a aliança? Uma negligência de Moisés. Calvino, John Dee, outros estudiosos, todos defendem essa ideia da negligência pactual de Moisés. Moisés tinha que ter feito a circuncisão do seu filho, e não fez, e Deus então confronta Moisés de uma forma muito veemente, a ponto de matá-lo, se fosse o caso, para que ele cumprisse a sua responsabilidade pactual, porque no pacto era exigido que ele fizesse a circuncisão dos seus filhos. E o que isso traz para nós? Traz muita coisa, meus amigos. Porque Deus faz uma aliança conosco. Deus faz um pacto conosco em Cristo Jesus, da nova aliança. E nós não podemos ser negligentes. O que é exigido de nós se não vivermos da fé? O que é exigido de nós se não sermos fiéis àquilo que Jesus Cristo nos manda e nos orienta? O que é exigido de nós, senão fidelidade, meus amados? Nesse ponto, Moisés ainda não tinha caído a ficha. E Deus, então, o impacta de uma forma muito veemente, porque isso vai ser muito importante para o povo que vai sair. Porque não tem como, sem o sinal da redenção, sem o sinal da aliança, não tem como ser povo de Deus. Como que Moisés seria um agente de Deus na formação do povo, se nem ele mesmo estava valorizando ou estava cumprindo a sua responsabilidade no pacto? Isso traz para nós temos esse sinal, o sinal do batismo, sinal de que cremos que o Espírito Santo de Deus um dia promoveu em nós um novo nascimento, e nós temos que viver essa aliança dentro de casa, nós temos que viver essa aliança diuturnamente, e não podemos ser negligentes quanto às nossas responsabilidades diante da aliança que Cristo fez conosco. Sabemos muito bem que Deus não quebra a sua aliança, mas sabemos muito bem que, se for preciso, Ele nos quebra para que nós estejamos dentro da aliança. O que eu quero que nós entendamos, queridos, é que nós não podemos ser negligentes quanto às nossas responsabilidades em relação a Deus e à nossa fé. Moisés foi irresponsável nesse caso. Quantos pais, e aqui eu estou falando pai, macho, que não ora com seus filhos, que não traz seus filhos para a casa do Senhor, que não ensina para eles a verdade da palavra. Quantos pais que têm a responsabilidade bíblica de liderar suas casas espiritualmente e não o fazem. E é interessante que Zípora teve que cumprir um papel que não era dela, porque o seu marido não cumpriu. E ela pega o prepúcio e fala: agora você está me devendo. A frase dela é como se falasse assim: eu te resgatei da morte. É como se estivesse reforçando a aliança do casamento. Olha que coisa interessante. Eu estou fazendo isso aqui. Alguns estudiosos vão falar que essa frase dela também está ligada diante da repugnância dela ter que fazer aquilo, de derramar aquele sangue. Quantos maridos negligentes dentro de suas casas, que não cuidam dos seus filhos, que não cuidam das suas esposas, quanto às questões espirituais, que não ensinam as verdades de Deus,
que não ora com seus filhos, que não ensina os seus filhos a orarem, que não ensina os seus filhos a obedecerem a palavra, a amarem a Cristo Jesus. E com isso colocam fardo sobre as suas esposas. Zípora foi uma mulher sábia, usada por Deus, naquele momento, para preservar a vida de Moisés. E eu fico pensando em quantas mulheres sábias Deus levanta dentro de muitos lares onde os maridos estão negligentes e irresponsáveis quanto aos seus papéis, quanto às suas responsabilidades diante de Deus. Então eu deixo uma palavra para as mulheres zíporas: continuem sendo sábias. O Senhor Deus as sustentará. Mas diante da nossa responsabilidade de sermos missionais e missionários onde o Senhor Deus mandou, e aqui é para homem e para mulher, não sejamos irresponsáveis quanto às nossas tarefas e missões no reino de Deus. Poderíamos pensar na igreja. Quantas coisas tem na igreja a serem feitas e nós simplesmente somos irresponsáveis. Poderíamos pensar, eu não ia falar, não, mas eu vou falar. Quem notou que eu parei de mandar o roteiro do culto doméstico? Notaram, né? Porque eu estou me recuperando, né? Porque o que tem de gente que reclama, esse negócio de ficar fazendo culto todo dia, é isso. Esse negócio de estar fazendo culto doméstico todo dia, vira mecânico, ainda acha desculpinha. Em vez de se alegrar em celebrar a Deus, reclama. Estou aqui me vitimizando, não, eu vou voltar a mandar. Eu só estava pondo o nariz para fora d'água um pouquinho, mas semana que vem volta. Não, esse negócio de orar. Mas eu não consigo orar com a televisão, com esse negócio de transmissão ao vivo. Mas não estava podendo reunir, vai participar de culto como? É melhor não ter? É melhor não fazer nada? É melhor não... Queridos, eu falei no meu coração que eu não queria ser muito duro hoje, não. Está difícil. Porque é complicado, meus amados. Muitos de nós achamos que Deus nos chama para a gente viver uma obesidade espiritual, sabe assim? Ficar quietão. Não. Deus te chamou e você tem uma missão. E no cumprimento da sua missão, ela começa dentro da sua casa. Cumprindo as suas responsabilidades. Você tem que orar, você tem que ler a Bíblia, você tem que meditar na palavra de Deus. Você, marido, homem, macho, que eu estou falando aqui, a responsabilidade primeiro é sua. Se não tem oração na sua casa, se não tem leitura bíblica na sua casa, a culpa é sua. Sua. Se a coisa está ruim na sua casa, a culpa é sua. Não vem pôr culpa na sua esposa, não, nem nos seus filhos. É sua responsabilidade. Dê seus pulos. Apresente sua família diante de Deus. Qual foi a última vez que você orou pelos seus filhos? Qual foi a última vez que você sentou com eles para orientá-los à luz da palavra de Deus? E a esposa sábia apoia o seu marido nas suas atividades, nas suas responsabilidades de liderar a sua casa espiritualmente. Teria muita coisa para a gente dizer, né? Mas vamos caminhar. E Deus derruba uma última barreira. Essa que eu tive mais dificuldade de dar uma frase para ela. Eu chamei de Deus derruba a barreira da desconfiança. Por quê?
Porque Moisés chegou lá e ele tinha medo, o pessoal não vai ouvir, o pessoal não vai acreditar. Ele se encontrou com Arão, de fato, a coisa aconteceu como Deus havia falado. Arão se dispôs, Arão não ficou questionando. E a maravilha é que quando ele chama os anciãos, conta tudo o que Deus falou, os anciãos creram. A coisa aconteceu. Ou seja, eu entendo Deus falando assim, ó Moisés, está vendo? Ó, você fica aí achando desculpa, não vai dar certo, não vai funcionar. Quem vai funcionar sou eu, Moisés. Para dessa desconfiança, para dessa situação. E o texto fala: o povo de Israel se convenceu de que o Senhor tinha enviado Moisés e Arão, quando ouviram que o Senhor se preocupava com eles e tinha visto seu sofrimento, prostraram-se e adoraram. Ou seja, Deus falou: Moisés, você fica achando desculpa, mas quem faz a coisa acontecer sou eu. Você vai fazer o seu trabalho, você vai fazer o que eu mandei, você vai ser a minha boca. Quando o faraó não quiser te ouvir, você vai fazer os sinais que eu mandar você fazer. E o resultado é comigo, Moisés. É comigo. O resultado é comigo, eu que vou fazer a coisa acontecer. Então, aqui eu vejo um alento de Deus maravilhoso para Moisés, porque se nós olharmos mais para frente, nós vamos ver o faraó falando: não vou deixar vocês irem embora, não. A negativa, a coisa vai começar a dar errado, digamos assim, ficar mais difícil, é com o faraó, porque graças a Deus, no primeiro momento, os anciãos ouviram e creram. Então Deus prepara o seu coração, o coração do seu missionário, mostrando para ele: ó, não é bem assim do jeito que você pensou. Quantas pessoas na igreja são missionários do não vai dar certo? Ih, pastor, esse negócio não vai dar certo, não. Já viu isso, Marcos Paulo, na igreja? Não vai dar certo, não. Isso dá certo, não, Romulo. Não. Não, esse negócio tá. Esse negócio da gente querer plantar congregações aqui nessa cidade não vai dar certo, não. É melhor a gente ficar aqui, ó. Domingão só. Precisa nem quarta, nem domingo de manhã, domingo à noite só. Tá bom. Tá muito bom. Para mim, a espiritualidade tá bom. Porque dá muito trabalho, não vai dar muito certo, nós não temos condições financeiras, nós não temos isso. Aí começa a ver os problemas. Não, meus amados, Deus deu um refrigério para Moisés e mostrou para ele que ele está no comando. E no primeiro momento as pessoas creram. Depois vai ter um série de problemas, mas no primeiro momento as pessoas creram. E eu entendo então que Deus, com isso, tira do coração de Moisés a desconfiança. Deus fala para Moisés: acalma, vai funcionar. O plano é bom, vai dar certo. E ele vai dar certo porque o Deus que fez o plano é poderoso. E nada, nenhum dos seus planos falha. Esse Deus que te enviou, Moisés, é o Deus que vai fazer a coisa acontecer. Não depende de você. Então, meus amados, eu não vou me alongar mais, eu gostaria que nós pensássemos nisso. Quantas vezes nós estamos como Moisés, dando desculpas diante de Deus? Quantas vezes nós preferimos ficar na nossa casa porque é mais cômodo, dá menos trabalho? Ah, mexer com gente. Quantas vezes eu já ouvi? Ah, não sei como o senhor consegue, pastor. Porque mexer com gente está na moda, né? Melhor mexer com cachorro. Tem gente que tem mais carinho com cachorro do que com gente. Eu fico me perguntando quanto a isso. Pede licença para o cachorro, mas esbarra no irmão, na irmã. Atropela. Triste isso. Mas é outro assunto, né? Mas quantas vezes nós ficamos achando desculpa diante de Deus? Está difícil. Está trabalhando demais. Ah, eu estou com uma dificuldade, eu tenho uma dor aqui, uma dor ali. Aí a gente vai ver vidas de homens e mulheres de Deus que na sua pobreza, em meio às suas enfermidades, foram instrumentos poderosos nas mãos do Senhor para cumprir as suas missões. Então, para, meu amado.
Está na hora de se movimentar. Está na hora de você parar de ficar se lastimando e achando desculpa diante de Deus para não fazer o que você tem que fazer. De não se envolver com os ministérios da igreja, de não se envolver com a missão da igreja, de anunciar o evangelho, de fazer discípulos do Senhor Jesus Cristo, de trazer pessoas impactadas pelo evangelho para serem batizadas em nome do Pai e do Filho. Está na hora de você se envolver e começar a ser um discipulador. Há quanto tempo nós discutimos aqui na igreja acerca do aconselhamento bíblico? Quanto tempo? Lembra do Novembro Rosa e Azul, dos treinamentos? Mas é muita coisa, né? Tá canseira. Trouxemos até um pastor de fora, de Goiânia, para dar uma palavra. Palestrantes, né? A Marcela deu palestra, a Alana deu palestra, a Janice deu palestra. Para quê? Qual era a nossa finalidade? Era não, ainda é, em nome de Jesus. Treinar vocês para cumprir a missão de serem conselheiras, de serem conselheiros bíblicos. Mas para isso, queridos, tem que parar de ficar com essa postura de Moisés, de achar desculpa para não cumprir a missão que Deus quer que você cumpra. Porque a nossa carcaça, o nosso corpo, ele quer sombra e água fresca. Mas Deus não nos chamou para sombra e água fresca. Deus nos chamou para uma caminhada, para uma missão. E essa missão é para todos. Não é só para o pastor, não é só para os missionários, não é só para os oficiais da igreja. Que Deus nos abençoe, tirando de nós a barreira da incredulidade, tirando de nós a barreira da incapacidade, tirando de nós a barreira da negligência pactual quanto às nossas responsabilidades espirituais, sobretudo na nossa família, tirando de nós a barreira da desconfiança, que nós possamos marchar sobre essa terra de cabeça erguida, em plenos pulmões, anunciando Cristo Jesus, cuidando dos enfermos, vestindo nu, visitando os órfãos e as viúvas, pregando o evangelho em tempo e fora de tempo, sendo um bom perfume nessa cidade que não tem um cheiro bom, que me perdoem, sendo o bom perfume de Cristo diante de um contexto fétido, de um país que está fétido, sendo a voz do Senhor em meio a tantas vozes dissonantes e destrutivas, sendo o braço poderoso do Senhor numa sociedade injusta e opressora, sendo aqueles que ao mesmo tempo levam a mensagem e encarna a mensagem através dos seus atos, da sua atitude. Então, para de achar desculpas para não fazer o que você tem que fazer no reino de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós e tenha paciência conosco. Amém? Vamos ficar de pé, vamos cantar mais um cântico.